Ora viva, muito boa noite. Está a começar o programa Linha da Frente na sua edição de terça-feira e desta vez nós trazemos alguns pontos para o debate. São estes que marcaram a atualidade nacional nos últimos dias, que foram também notícia neste que é o nosso canal televisivo. Para já nós convidamos assim que é o caríssimo telespectador para ver as nossas plataformas na TMT, posição 17, como também nas nossas redes sociais. O YouTube, por exemplo, pode ver a partir da página FTV Live esta mesma atualização. E nós vamos primeiro cumprimentar aos nossos caríssimos convidados. Primeiro o Dr. Mulungo, que nos vai poder trazer alguns pontos prévios que, caso tenha, não é para esta mesma edição de terça-feira, para que possamos debater não apenas sobre ele, mas também sobre os 4 pontos que nós temos a falar. O primeiro deles já deixo o caro telespectador internauta a saber, fala sobre os pronunciamentos de Samora Machel Júnior a quando da celebração do Dia dos Heróis. Dr. Mulungo, muito boa noite. Cumprimento, por favor, os nossos caríssimos telespectadores e internautas e apresente, caso tenha, o seu ponto prévio. Boa noite a si, a doutora Telma, a plateia, e a saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Olha, como ponto prévio, eu exatamente queria buscar o fenómeno que ocorreu na cidade de Matola, onde tivemos a população, de facto, a embargar uma obra que estava a decorrer de construção de uma infraestrutura tipo estrada, na qual a população exige que haja uma certa verificação da questão do saneamento, ou seja, construção de drenagens de água para que possa-se conduzir o percurso das águas fluviais ou água das chuvas, de modo a que se evite que haja enchentes por aquela zona. E eu trago esta informação exatamente porque tivemos a intervenção de Júlio Paruque, na qualidade de presidente da Assembleia Municipal de Matola. Ele, de facto, fez-se aquele local na hora exata onde estava a ocorrer este tumulto por parte da população, este impedimento. Então, esta abertura, esta forma de ser dos políticos, ela é muito agradante, no sentido de que traz-nos algum aroma de esperança, no sentido de que há uma transformação na nossa forma de pensar e de ver a nossa política a nível nacional. O presidente Paruque foi para lá, conversou com as populações e, por mais que a sua conversa, a sua presença não tenha sido visto como algo de bom agrado por parte de uma parte ou de uma franja da população, mas há uma parte que de facto sentiu-se governada naquele momento, ou seja, aquela pessoa que eles confiaram numa urna esteve ali de facto a conversar com eles, falar de povo para povo, como tem se dito muitas das vezes. E é esta forma de fazer política que a nossa realidade, ou nesse contexto atual, necessita para, de facto, aproximarmos a governação do povo. É preciso recordar que o município da Matola faz parte da organização de democracia participativa, é uma organização internacional, e esta organização tem como pressupostos a questão de governação aberta. Então, esta forma de estar do presidente Júlio Paruque, de facto, demonstra que ele está a respeitar esse princípio de governação aberta. Falta um outro princípio, que é o princípio do orçamento participativo. Este ainda pode, de facto, ter dificuldades na sua implementação, mas é preciso que haja um determinado tipo de princípio para que nós possamos, de facto, conhecer o desenvolvimento deste processo. Mas, em si, esta atitude deste presidente, ele foi muito positivo e espero, de facto, como ele disse no fim, na cidade de Matola não vai se construir mais estrada sem, de facto, numa primeira fase, se construir as drenagens de modo a que haja uma condução das águas fluviais. Então, eu achei esta intervenção muito pontual e também muito positiva por parte do presidente Júlio Paruque. Muitíssimo obrigado, Dr. Mulungo, por nos trazer
esta intervenção sua nesta mesma edição, terça-feira, que elogia o posicionamento do presidente do município, Júlio Parruque, que anteriormente era governador cá de Maputo, a elogiar então o seu posicionamento quanto ao escoamento das águas pluviais, que promete então Júlio Parruque construir estradas, mas antes de mesmo desta ação, a garantir que haja construção de valas de drenagem para o escoamento destas mesmas águas e evitar aquela que é a inundação que se tem verificado na época chuvosa em todo o país. Vamos então para a doutora Telma. Muito boa noite, que também provavelmente nos vai trazer algum ponto prévio. Peço, por favor, que cumprimente os nossos caríssimos telespectadores e internautas que com certeza estão atentos para esta edição terça-feira do programa Linha da Frente. Muito boa noite. Muito boa noite, obrigada pela palavra. Antes de mais, gostava de agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar o meu colega do painel, o Dr. Mulungu, a si e aos caríssimos colegas na plateia, a todos que nos assistem. E quanto ao ponto prévio, serei muito breve. Gostava de deixar como ponto prévio a questão da humanização obstétrica no Hospital Central de Maputo, porque várias mães ou várias gestantes entram no Hospital Central com esperança de sair com seu filho, mas não têm tido o atendimento necessário para que estas saiam com os seus bebês saudáveis, com vida. Então, não significa que todos os profissionais do Hospital Central de Maputo não pautam pela ética e deontologia profissional, mas temos sim vários profissionais de saúde nesta unidade sanitária que não pautam por estes princípios. Várias mães reclamam porque entram lá e passam por mau atendimento, elas são deixadas, não têm todo o atendimento necessário para que elas possam receber os seus bebês com saúde. Outros acabam perdendo os seus bebês e tem sido muito triste quando são outras mulheres a ridicularizarem outras mulheres num momento muito importante que é de trazer o seu bebê ao mundo. Então eu gostava de deixar este apelo para que houvesse mais expensão, mais cuidado nesta área. Salientar que, se não fosse pela maternidade, ninguém que está aqui poderia estar aqui a falar. Então, eu acho que temos que dar muito valor a esta questão da humanização obstétrica. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Telma, por esta intervenção e pelo ponto prévio que nos apresenta, que fala sobre a necessidade da ética de deontologia profissional naquela que é a medicina obstetrícia. E vamos agora para um primeiro ponto em debate que nós temos, que tem mesmo a ver com os pronunciamentos de Samora Machel Júnior, que então desejava se candidatar à presidência da República de Moçambique. No entanto, a quando do seu pronunciamento, mesmo no Dia dos Heróis Moçambicanos, isto é, no dia de ontem, de segunda-feira, ele manifestou a vontade de ocupar o cargo de secretário-geral daquele partido, o Frelimo, para então conduzir aqueles que são os destinos desta mesma ligação política. No entanto, Samora Machel Júnior coloca algumas condições para não apenas a sua candidatura, mas também para permanecer naquele cargo como secretário-geral. Ele afirma que quer um Moçambique com saúde, com educação, como também a segurança alimentar e dentre outros pontos. E vou agora perguntar ao Dr. Mulungu o que dizer sobre estes pronunciamentos de Samora Machel Júnior, que são como uma condição para a sua candidatura ao cargo de secretário-geral. Bem, eu estou aqui um pouco indeciso se eu considero aquilo uma pretensão parte de Samora Machel Júnior, porque eu percebi que, de facto, foi questionado se havia dentro do partido esta vontade de lhe colocar ou lhe conduzir a este cargo de secretário-geral. Mas, pelo sim e pelo não, pegando aquilo que é o seu discurso como tal, eu acho que o discurso, o seu posicionamento, representa, numa primeira fase, uma questão de alteração do pensamento dentro da própria Frelimo. Ou seja, não estou aqui em crer ou com o objetivo de usar somente esse discurso de Samora Machel Júnior ou a própria figura de Samora Machel Júnior como uma amostra de um certo desvio padrão dentro de um determinado grupo, mas estou a pegar isso conhecendo a tradição da própria Frelimo, o modo como as várias figuras
que de facto fazem parte daquela organização se expressam e se comportam perante câmaras ou perante sociedade. Então eu estou a olhar isso como uma mudança, porque eu estou em crer que Samora Machel Júnior é uma figura que dentro do próprio partido tem uma capacidade de influência. Tendo esta capacidade de influência, este tipo de discurso pode, de facto, trazer reflexões dentro do próprio grupo, no sentido das pessoas mudarem a forma de pensar e a forma de ver a política a nível nacional. Porque aquela é uma condição necessária, enquanto discurso, é uma condição necessária para o contexto atual. É um contexto extremamente estável, onde há uma polarização política na praça, onde verificamos uma intolerância por escolhas ou por pensamentos contrários àquilo que é o pensamento de quase todo o povo moçambicano. Então, era preciso que discursos como esses entoassem a partir de figuras dentro da própria Frelimo. E Samora Machel Júnior não fugiu muito disso. Mas ele traz isso também dentro desse contexto, quando nós buscamos de facto aquilo que foi os condicionalismos, 20 pontos do Venâncio Mondlane para ele participar da reunião ou de encontro com o antigo presidente da República. Nós vimos isso como uma espécie de impedimento, ou seja, nós hoje estamos a perceber que afinal de contas são requisitos ou são pré-requisitos que ele necessita para de facto se espelhar com uma determinada posição. E é isso que, de facto, Samora Machel Júnior está a fazer. Ele precisa de uma base sólida, cujas condições que ele necessita estejam lá estabelecidas para que ele consiga redefinir ou consiga definir uma forma organizacional, uma forma de condução dos destinos dentro do próprio partido, na qualidade de secretário-geral, para que ele consiga, de facto, trazer uma outra imagem para o partido. Porque sem, na alusão que ele traz, sem esses condicionalismos, não podemos, de facto, ter aqui uma nova imagem. E esta questão da nova imagem é uma condição necessária, é uma condição sine qua non, para que ele, de facto, consiga projetar esta Frelimo até que o povo volte a aceitar a Frelimo, se calhar, como um partido libertador. E não só. Ele fala da questão de trago a independência, mas não se consegue libertar o homem. Isto é muito crucial que se compreenda. A ideia de trazer a independência, mas não se conseguir libertar o homem. É preciso compreender isto a fundo. O que é que ele está a tentar dizer? Está a tentar dizer que os homens, ou o povo moçambicano, ainda tem o pensamento hipotecado, ainda tem a sua capacidade de facto, trazer aqui algum ponto de vista diferente dos outros, ainda encontra-se hipotecado a uma ideia extremista, a uma ideia de polarização. Então era preciso, de facto, que o homem moçambicano tivesse a independência de se expressar, tivesse esta liberdade de se expressar e, de facto, saber se posicionar perante os vários tipos de atrocidade. E de sabendo se expressar, nós íamos ter aqui bons resultados. A nível de quê? A nível de todos os contratos que nós negociamos. Se nós temos contratos mal parados, se temos contratos mal feitos com as multinacionais, com as várias entidades internacionais, significa que estes defeitos todos, de facto, emanam desta incapacidade intelectual que muitos de nós temos. E esta incapacidade intelectual, ela é resultante desta falta de liberdade do homem. Então é preciso libertar o homem. E libertar o homem é capacitar o homem, é dotar o homem com informações e capacitações para que ele possa, de facto, saber se posicionar numa determinada sociedade e responder, enquanto representante do povo, todas as necessidades do povo, ou em boa parte, ou seja, em boa parte seriam, se calhar, 80%. Então, é mais ou menos nestes moldes que eu olho para esse discurso de Samora Machel Júnior. É uma nova forma de ser que ele está a trazer para nós cá fora.
Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu, por nos ter trazido estes pontos sobre os pronunciamentos de Samora Machel Júnior, como os seus sentimentos, que destacou a incapacidade intelectual como sendo um sinónimo de falta de liberdade no cidadão. Eu vou agora para a doutora Telma para responder a seguinte pergunta, que tem que ver justamente com o fato de Samora Machel Júnior já ter manifestado vontade de presidir o Estado moçambicano. No entanto, a sua candidatura foi até mesmo rejeitada. As razões não foram totalmente esclarecidas. No entanto, hoje aparece Samora Machel Júnior, uma vez mais, no entanto, já a querer presidir ou a dirigir os destinos da Frelimo como secretário-geral daquele mesmo partido. O que é que estaria, então, por detrás da falta ou ausência de aceitação daquela que era a candidatura à presidência de Samora Machel Júnior, e será que este mesmo filho do antigo presidente, o primeiro de Moçambique, Samora Machel, vai ser aceito desta vez como secretário-geral, colocando estas condições todas que ele coloca? Bem, relativamente à questão sobre o que teria condicionado a sua candidatura para a presidência da República, uma vez que não foi tão esclarecido o que é que teria condicionado para que ele não passasse, seria um pouco complicado estar aqui a tecer algumas informações que não são muito precisas relativamente a esta candidatura, mas a sua postura na sua abordagem, neste último discurso, condicionando a presidência ou o secretariado, do partido Frelimo, dando estes pontos como pontos prioritários para que ele liderasse o partido, dá a entender que o partido pode ter colocado-lhe a proposta de ele ser o secretário do partido nestes últimos 5 anos, que estão neste momento no novo governo com o Daniel Chapo, que foi um dos seus concorrentes na altura. E para mim, a cara do Samora Machel Júnior é uma cara que pode sim ser uma boa aliança ao novo governo, à nova era do Daniel Francisco Chapo, porque estamos num momento em que a Frelimo precisa de uma nova roupagem, e as abordagens que ele traz não que significa que ele seja um rebelde ou que tenha um pensamento desviante dentro do partido, mas estamos numa época em que há várias necessidades coletivas que estão a ser gritantes a nível da sociedade, e que o próprio partido Frelimo, ainda que esteja a dirigir o país e tenha políticas públicas para estas áreas, não estão a ser eficientes ou não estão a ser eficazes na sua implementação. Então, há uma necessidade de uma rigorosidade na fiscalização das políticas. Há quem diga que talvez não tenha boas políticas de educação, não tenha boas políticas de saúde, não tenha boas políticas de segurança alimentar, mas eu diria que não. As políticas existem sim, e são boas políticas. Onde é que falha? As políticas falham na sua implementação, por causa da corrupção, por causa da má fiscalização. E esta má fiscalização ou prestação de contas ocorre porque nós deixamos pessoas da nossa confiança para fazer a liderança de vários projetos, por exemplo, na área de segurança alimentar, por exemplo, na área da saúde. Nós tivemos aqui um escândalo da má gestão dos recursos da Covid-19 e ultimamente estamos a ver que isso já tem algumas implicações a nível internacional. O Donald Trump acabou de mencionar várias medidas, que estas medidas vão impactar Moçambique. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde não teve uma boa gestão nesta pandemia da Covid-19, e, de certa forma, os países que beneficiaram deste apoio dos Estados Unidos através da Organização Mundial da Saúde também não foram muito competentes, não fizeram uma boa prestação de contas sobre o financiamento da gestão dos recursos financeiros para estas áreas. Então, é neste momento que nós precisamos de pessoas que tenham um punho forte, que tenham a capacidade de encarar a realidade e desafiar o regime, desafiar os seus companheiros de viagem, que é uma necessidade de sermos rigorosos no atendimento às necessidades da área de saúde, às necessidades da formação do capital humano, às necessidades da segurança alimentar,
Porque ainda que nós tenhamos projetos brilhantes, mas quando estes projetos não se efetivam, de nada valerá à sociedade. Porque uma das soluções que o país deve encontrar neste momento é voltar a ter uma boa relação com o seu povo. Não é possível governar um povo que já não está a ceder nenhuma medida que este governo decreta, nenhuma medida que este governo impõe. De nada vale existirem políticas públicas que nenhum cidadão estará aposto a cumprir. Então, neste momento, o que deve se fazer é encontrar estratégias que vão ajudar a reconstruir a unidade nacional. Como é que nós vamos reconstruir a unidade nacional? Satisfazendo os interesses vitais de um Estado. São interesses vitais de um Estado, são interesses que fazem com que o Estado sobreviva. Não é possível sobreviver um Estado numa situação em que há uma insegurança na área militar, há uma instabilidade econômica, há uma crise de valores morais, há uma crise de satisfação de necessidades básicas da sociedade, como a educação, como a saúde. Nós estamos a viver um momento conturbado que todas as medidas internacionais que forem tomadas, se nós como Estado não conseguimos satisfazer interesses vitais de uma nação e não conseguimos encontrar a paz e união dentro do país, logicamente o país estará despreparado para receber as próximas medidas que poderão afetar o país. Então, neste momento, é necessário que se levantem líderes com punhos para desenhar estratégias que realmente vão responder àquilo que são os novos desafios para Moçambique e de vários países africanos. Porque nós temos que tomar em conta que Moçambique está em guerra como Estado a nível interno, mas o sistema internacional também está comprometido. Há várias guerras econômicas, há várias guerras políticas que vão afetar Moçambique e neste momento, enquanto nós tivermos regimes dentro do regime, nós não vamos conseguir chegar a lado nenhum. É necessário fazer uma lavagem dentro do Partido Frelimo para que as novas medidas que o governo atual for a tomar possam se materializar. Porque ainda que nós desenhemos boas políticas, se os implementadores destas políticas não estiverem comprometidos com a satisfação das necessidades do povo, não há nada que poderá se fazer e não há nenhum contrato social que pode haver entre o povo. Estaremos num estado de natureza em que aqui todo mundo será lobo do outro homem, tanto a nível internacional como a nível nacional. Então, há que ter em conta esses pontos que o mundo em si já está em perigo. Se nós, como Estado, não conseguimos nos afirmar como Estado, não conseguimos defender a nossa soberania, não conseguimos defender aquilo que são os interesses vitais da nossa nação, nós não conseguiremos nos afirmar como Estado no sistema internacional. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Telma, pela sua intervenção, que falou de forma exaustiva, especificamente sobre a necessidade de serem criadas e implementadas estratégias para que se estabeleça aquela que é a unidade nacional, não apenas para o contexto de Moçambique, mas também para o contexto de África, pois existem diversos desafios que são cá destacados nos nossos programas, especificamente no Linha da Frente, que Moçambique, como também África, enfrentam, e a luta dos novos governos é justamente de alterar aquela que é a ordem que se está a levar nos nossos países africanos. E vamos, desta feita, dar espaço para a nossa plateia, para alguma intervenção, alguma pergunta que tenha para os nossos caríssimos painelistas. Boa noite, chamo-me Ailton Lucas e, indo para aquilo que são os pronunciamentos do Samora Machel Jr. sobre os condicionalismos para a pasta de secretário-geral do partido, eu diria que são pronunciamentos, né, muito interessantes, porque é preciso reconhecer uma coisa, que nos últimos anos, né, o Partido Frelimo perdeu parte, né, diríamos nós,
perdeu parte daquilo que é a confiança que o povo depositava nela, distanciou-se, eu diria até, do próprio povo. Então, estes pronunciamentos do Samora Machel Júnior vêm mesmo para reconquistar aquilo que é a confiança que ficou perdida no tempo. E ele foi preciso, porque ele tocou mesmo em pontos cruciais, pontos chaves, pontos mais sensíveis da nossa sociedade. Porque, bom, nós sabemos que o nosso povo é de natureza um povo pacífico. O povo quer água potável, saúde em condições, escola para as crianças e só isso. E quando o Estado não consegue garantir o básico, então é de lamentar. Então o Samora Machel Júnior foi muito preciso e está de parabéns. Se realmente essa é a intenção dele, ele está de parabéns. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Chamo-me Milton Sitoy, finalista no curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Cumprimentar aos painelistas e ao apresentador. Indo direto à questão, eu sou muito positivista à relação da candidatura do Samora Júnior. Por quê? Porque eu acho que precisamos de líderes fortes como Samora Machel Júnior para poder conduzir os destinos do Partido Frelimo. Eu acredito que é a hora também do Partido Frelimo abrir espaço para que o Samora Machel Júnior possa dirigir o partido e trazendo esperança para o próprio partido e também para o país. Uma vez que conseguimos ver que as pessoas relacionam muito ao partido do governo e não há uma separação. Com Samora Machel Júnior, eu acredito que o partido poderá revitalizar-se e, com isso, conduzir os destinos do próprio partido. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Mais alguma intervenção que temos por parte da nossa plateia? Bom, muitíssimo obrigado, caríssimos, pelas suas intervenções. O Ailton esteve a destacar, assim de forma muito breve, e elogiou aquela que é a precisão dos pronunciamentos do Samora Machel Júnior, enquanto que Milton Sitoy acredita que com a presença de Samora Machel Júnior, que tem uma visão política talvez um bocado diferente, as coisas poderão vir a ser melhores, e acredita igualmente que Samora Machel Júnior, ao implementar as suas políticas, talvez não apenas o Partido Frelimo, como também o país poderá tomar o rumo ainda, digamos, melhorado naquela que é o seu andamento nos últimos tempos. E vamos voltar para os nossos painelistas. Não há nenhuma questão por parte da plateia. Vamos para o segundo ponto em que vamos falar sobre os sequestros e mortes que provocam fúria popular em Gorongosa. Bem sabemos nós que nos últimos tempos, não apenas em Gorongosa, como também na cidade de Maputo, até mesmo em todo o país, tem-se visto uma grande onda de sequestros, inclusive mortes, que tem, de certa forma, assustado não apenas a população daquele ponto do país em Gorongosa, mas também cá na cidade de Maputo. São diversos empresários que têm sido assassinados e alguns desses casos não são esclarecidos. Vimos que Bernardino Rafael foi exonerado do cargo de comandante-geral e deixou então a pendência destes mesmos casos para João Queissive, que assume a liderança no comando daquela que é a PRM. E vou perguntar ao caríssimo analista político Dr. Mulunco o que dizer sobre estes raptos que têm acontecido em Gorongosa e quais são as implicações que podem existir caso não haja uma resposta por parte das autoridades, porque a população daquele ponto exige uma resposta por parte das autoridades. Bem, muito antes de responder essa questão, eu gostava de comentar aqui sobre um ponto do Lucas e um ponto do Milton. Lucas diz que o povo moçambicano é de natureza pacífica. Olha,
há esta percepção, sim, de que o povo moçambicano é de natureza pacífica, mas é preciso compreender que nós nascemos de uma luta armada. Depois da luta armada, acho que só tivemos 2 anos a tentar, de facto, organizar o Estado e logo eclode a Guerra dos 16 anos. Depois da Guerra dos 16 anos, conhecemos aquilo que é a democracia multipartidária e essa democracia multipartidária, na sua celebração mais alta, que é a realização das eleições, sempre tivemos sinais de conflitos pós-eleitorais. Então, isto tudo eu acho que não nos coloca numa posição favorável de ser um povo pacífico. Nós somos um povo que nasce de um conflito, está de facto habituado a ter uma cultura de resolução de problemas por via violência. É por isso que nós estamos a assistir de facto esse todo o ambiente de instabilidade social aqui em Moçambique. É por isso que também o apresentador aqui coloca uma questão sobre Gorongosa. A população está de facto a manifestar-se porque há sequestros, porque há pessoas que estão a desaparecer dia e noite e a população exige uma resposta. Mas quais são o modus operandi da população? Como é que ela exige, de facto, essa resposta? É por via também de alguma intenção de violência. Então, dizer que o povo moçambicano é um povo pacífico, eu acho um pouco estranho. Até se calhar pode ter argumentos sólidos para provar que, de facto, seja. Depois temos aqui algo interessante do Milton. Tem um curso interessante, Ciência Política e Relações Internacionais, fala de separar o partido do Estado. Separar o partido do Estado é complicado, porque a pretensão de todos os partidos políticos, quando eles ascendem a posição de segundo lugar ou terceiro lugar na nossa arena política, é também fazer parte deste jogo, ou seja, eles também querem entrar para controlar o Estado. Então, há uma partidarização até na própria intenção dos partidos políticos. Então, vamos ter sempre essas dificuldades. Se for a ver a composição da Comissão Nacional de Eleições, ela é composta por elementos do MDM, elementos da Frelimo, elementos da Renamo. Então, a partir deste ano, nós teremos lá elementos do grupo Podemos. Então, significa que estamos a caminhar para uma multipartidarização das instituições do Estado. Para despartidarizar, nós tínhamos que, de facto, abrir um espaço para alterar as nossas leis. E eu acho que isso pode estar na discussão ainda na mesa por parte dos partidos políticos e o Presidente da República neste momento, mas em termos de praticidade, o que nós temos no campo prático é, de facto, essa intenção sempre de partidarizar o Estado. Ou seja, nós já ouvimos partidos já negociar a ideia de que se o presidente ou o PCA de uma determinada instituição é da Frelimo ou da Renamo, o vice sempre tem que ser de um partido contrário. A título de exemplo, o Estado-Maior-General, se é da Frelimo, o vice sempre é do segundo partido, ou sempre foi da Renamo. É por isso que nós tivemos ali o general Bertolino. Então, essa questão ela é muito crucial, de facto. Se nós conseguirmos despartidarizar o Estado, nós vamos avançar muito dentro da nossa política. Mas como despartidarizar um Estado cujo povo ainda não tem compreensão dessa questão da neutralidade na política? Porque nós temos sempre um sentido de pertença. Hoje em dia, se você sair à rua, pergunta às pessoas a que partido pertencem, vão dizer que nós somos a favor do Podemos, ou do Venácio, ou da Frelimo, ou da Renamo. Ou seja, você não vai encontrar uma pessoa neutra, dizer eu sou neutro. Ou seja, eu vou votando tendo em conta aquilo que são os manifestos dos partidos. Então, voltando para a sua questão, eu acho que Moçambique está a ter um problema de desordem na sua plenitude. E este problema de desordem precisa de uma intervenção muito urgente. E esta intervenção muito urgente, ela passa numa primeira fase por dialogar com uma figura chamada Venácio Mondlane. Se não nos aproximarmos, como moçambicanos, todos nós, para sentar a uma mesa de diálogo, para encontrar aqui soluções, sempre vamos estar em situações em que, numa determinada zona, se há uma percepção de injustiça, haja de facto ações
desta natureza. É por isso que você teve em Chinavan alguém que foi espancado supostamente porque foi confundido, ou seja, há uma intolerância. As pessoas sempre dizem a frase que nós todos conhecemos na praça, é já como ela. Então, é preciso compreender que esta frase, ela está a vir e nós todos estamos a tratar a ela num aspecto de brincadeira, mas ela é uma palavra que carrega um simbolismo de violência extremamente exacerbada. Ou seja, há uma ideia de que qualquer tipo de ato contrariando aquilo que é a expectativa populacional, eles sempre vão agir com violência. É o famoso Itacuela. Então, é preciso compreender isto. Não há uma forma política, econômica, nem social de ultrapassar isto. A única forma é sentarmos como moçambicanos para nos entendermos, para acabar com esta desordem total. Porque as instituições do Estado, principalmente instituições que lidam com a ordem, lidam com a justiça, lidam com a lei, não estão a funcionar. Porque foram todas ilegitimadas. Foram ilegitimadas por causa da sua atuação. A atuação dessas instituições nas manifestações, ela não foi muito abonatória. Então é por isso que elas, neste momento, não funcionam. Elas estão sendo, de facto, descredibilizadas. É normal, hoje em dia, a população decidir que vai soltar alguém que está detido numa determinada esquadra ou numa instituição penitenciária. E a população o faz. Porque é essa questão da descredibilidade das instituições. Então, nós temos que sentar para recuperar esta imagem. Os discursos, eles per si não vão recuperar esta questão de imagem. Esta questão de imagem, ela precisa de um trabalho muito aprofundado, muito sério, com todas as esferas sociais, sentar e reconduzir a ideia de unidade, vigilância, a partir do zero. Voltar a convidar os régulos, os chefes de quarteirão, a exercer o seu papel de autoridade ou de representação de autoridade. Mas que esta autoridade não pode ter ela uma base ou um índole político, que ela tenha uma base de autoridade, ou seja, que sirva de uma representação das instituições que lidam com a lei no nosso país. É só assim é que vamos evitar essa questão que vimos em Gorongosa, a questão que vimos em Inhaçus, a questão que vimos em Inhambane, que hoje temos na zona da Macia, na província de Gaza. Só assim é que vamos evitar isso. Então, enquanto continuarmos a achar que há quem perdeu eleições, há quem ganhou eleições, há quem não pode participar na política, porque é um indivíduo X ou Y, nós vamos continuar nisto. Porque este é um momento em que nós já temos um presidente da República, mas em paralelo a isso você tem uma figura que é considerada o presidente do povo, ou seja, representa o povo. Então, por que não aproximar esta figura, que é presidente da República, perante a lei, e esta figura, que é presidente da República, perante as massas, e sentar-se e, de facto, conseguirmos aqui um norteamento ou linhas orientadoras para a recuperação dessa imagem. Eu acho que o próprio João Kissive não terá gostado dessa nomeação. Imagino só o ministro do Interior. Eles estão numa situação em que o trabalho deles não tem muita eficácia se a política não funciona. Se a política não funcionar, o comandante-geral não tem espaço para atuar. O ministro do Interior não tem espaço para atuar. As instituições que estão no controle do ministro do Interior, elas de facto não funcionam porque foram descredibilizadas. O campo operacional que está nas mãos do comandante da polícia, ele não funciona porque está descredibilizado. Por quê? Por causa das ações. Por causa das ações. E quem deve legitimar essas ações? Quem deve legitimar é a política. Os políticos é que têm o papel de fazer com que aqui essas instituições, essas figuras voltem a ter um campo fértil para poder atuar. Certo, Dr. Mulungu, eu perguntava logo antes, falou aqui sobre a necessidade de integrar a Venâncio Mondlane num diálogo para se encontrar talvez a estabilidade no nosso país. Então eu fiz uma pergunta que tem que ver com as implicações que esta onda de violência pode trazer.
Já integrando Venâncio Mondlane ao nosso debate, quais são as implicações que podem existir de forma muito breve, caso Venâncio Mondlane não seja então chamado a um debate, sendo que já foi manifestada esta mesma vontade? Eu lhe lanço um desafio muito simples. Sai à rua, coleta um inquérito a 10 pessoas, pergunta quem é o seu presidente e as pessoas vão lhe responder: Venâncio Mondlane. Eu lhe lanço esse desafio. E isto, de facto, demonstra que as pessoas não aceitam o poder legítimo que nós temos em Moçambique. Eles o ilegitimam. Então, para nós legitimarmos esse poder, é preciso que esta figura, que é aceite por uma boa franja da sociedade, seja chamada a uma mesa de diálogo. Porque ela é que tem os comandos. Ou seja, tu tens uma TV em casa, não tens como assistir porque há uma outra figura que tem o remoto na mão. Então, é preciso convidar aquela pessoa que tem o remoto na mão para, de facto, conseguir visualizar determinadas imagens. Porque há uma relação de interdependência entre nós. Então, para, de facto, conhecermos aqui implicações positivas ou negativas, as positivas, elas têm, de facto, como indicadores de quase todos os instrumentos da ciência política, numa situação ou num cenário em que temos um Venâncio Mondlane a dialogar com o governo na mesa. Porque ele terá, de facto, que fazer as ditas lives ou eliminar os tais decretos presidenciais ou do povo e começar a orientar o povo a se comportar no sentido de respeitar as instituições. Porque quem disse que não deve-se pagar as portagens foi o Venâncio Mondlane. Nós estamos a pagar portagens, todos nós. Eu desconfio que até alguns ministros que não pagam portagem. Então, nós temos que ver que esses exemplos que ele vai levantando, eles conseguem surtir efeito. Se eles surtem efeito é porque ele tem poder. Então não ignora-se alguém que tem um poder, porque o conceito básico do poder é a capacidade que o A tem sobre o B de influência a fazer aquilo que por si só não poderia fazer. Então é isto que o Venâncio Mondlane está a fazer. Então não pode-se ignorar isto. Isto é um facto, é algo existencial. Então, se é algo existencial, nós temos que trazer soluções para, de facto, conseguir chegar a um ponto. Certo. Muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu, pela sua intervenção inerente a este mesmo tema sobre a violência que se tem visto não apenas em Gorongosa, mas também em outros pontos do país, como em destaque a cidade de Maputo, onde se tem visto uma onda de sequestros, assim como de mortes. Vamos agora para a doutora Telma para perguntar o que é que pode estar a motivar esta mesma onda de crimes naquele mesmo ponto do país. Pode haver algum fator político, económico ou qualquer outro? Bem, relativamente a esta questão de sequestros, violência, eu acho que o fator político é evidente porque já é uma zona que historicamente já tem muitos fatores políticos conflituantes com o governo atual, mas para mim não é esta questão que vem em causa, porque além de Gorongosa, aqui na cidade de Maputo, à luz do dia, às 8 horas, nós conseguimos ver empresários a serem raptados em frente das instituições de justiça e nada acontece. Então, o que está aqui a ser levantado, que pode ser um fator político, acredito que poderíamos estar a nos aproveitar do contexto em que o país está a atravessar, mas muito antes deste momento tenso das tensões pós-eleitorais, da constituição do novo governo, Moçambique já assistia a nível da cidade de Maputo raptos, tráfico de droga, tráfico humano à luz do dia e nunca tivemos uma resposta relativamente a esta questão. Então, dizer que existe um fator político, para mim, diria que existe um fator político no sentido de me referir à vontade política de combater a este tipo de crime. Por quê? Porque isto acontece à luz do dia, mas estranhamente o povo consegue ser punido por um crime de roubo de patos, por um crime de assalto de celular, de roubo de peruca, e estes altos crimes que acontecem à luz do dia, de tráfico humano, tráfico de droga, raptos de empresários,
nunca temos a cara dos criminosos, sempre só temos suspeitos e os suspeitos nunca aparecem. Vou aqui levantar o exemplo muito simples que acredito que esteja a frequentar a toda a sociedade moçambicana, inclusivamente a camada juvenil, que é a prisão do suposto Unai Kabuma, porque foi um indivíduo que esteve aqui a denunciar vários supostos mandantes destes tipos de crimes e, estranhamente, o indivíduo foi preso. Para mim, se o indivíduo é preso e nem se tem a certeza de que ele é o verdadeiro gestor daquela página, significa que os crimes que lá eram denunciados muito provavelmente eram verdadeiros, porque não pode haver aqui um interesse político ou um interesse da justiça em querer prender um indivíduo que falou algo que não tenha nenhuma relevância. A partir do momento que nós conseguimos nos sentir preocupados com um certo tipo de denúncia, significa que aí há um problema por detrás. Então, para mim, um dos maiores problemas políticos que estejam envolvidos a este tipo de crime não seria problema político de diferença de cores partidárias, mas sim um problema de vontade política de punir os devidos mandantes deste crime. E isso pode levar a sociedade a pensar que se não há punição, não há detenção destas pessoas, significa que as pessoas que deveriam nos proteger provavelmente sejam eles os mandantes destes crimes. Não gostaria aqui de afirmar categoricamente, mas esta é a ideia que se transmite quando a justiça não opera em momentos que o povo espera que haja uma justiça em determinados problemas sociais que são levantados. A população se revolta, faz greves e acaba usando da lei de Italião que o Venâncio Mondlane lhes incutiu, que em caso de verificarem uma situação de injustiça, vocês vão ter que operar. Hoje em dia, quando se prende, nós vimos uma situação em que um cidadão foi preso na Matola Santos e, como retaliação, o povo também reteu o agente da polícia e tiveram que fazer ali uma troca. Por isso, eu vou concordar com o meu colega do painel, o Dr. Mulungu, quando diz que nós não podemos olhar o governo Sombra como um governo inimigo, como um governo que deve ser combatido. Para mim, agora é o momento de pensarmos no diálogo, de incluir a pessoa que foi aceite pelo povo, ainda que os resultados eleitorais possam ter provado o contrário daquilo que é a ideia do povo. Enquanto esta pessoa tiver o carinho do povo, tiver a aceitação do povo, nós sabemos que o povo é que legitima o poder. Mesmo que as instituições devidamente instituídas pelo Estado tenham legitimado um outro presidente, enquanto o povo tiver a aceitar o governo de uma outra entidade ou de uma outra figura política, aqui não haverá governação, mas sim uma desgovernabilidade, porque toda a informação ou todas as políticas ou todas as medidas que o governo do dia vai aqui apresentar não terão nenhum efeito na prática enquanto o governo Sombra estiver a atuar. Porque o que acontece, ainda que olhe-se para o Venâncio Mondlane como a rainha do povo, e o povo sendo o peão, nós temos que olhar este posicionamento de uma forma estratégica, como o governo do dia. Temos que olhar para estas figuras e aproximarmos a nós. Estas figuras, refiro-me ao Venâncio Mondlane e ao povo, porque não é possível um governo governar um povo que está distante de si. Nós precisamos de aproximar o povo a nós. Temos que auscultar para desenhar novas políticas juntamente com o povo. Porque enquanto as políticas forem desenhadas no topo, com a exclusão do povo, sem sentir aquilo que são as suas necessidades, sem sentir aquilo que é as suas preocupações, as suas aspirações, principalmente na área de segurança, que é o que tem preocupado muito agora o país. A onda de sequestro vai aumentando o número a cada dia, os crimes, ultimamente até transportes, os táxis já não transmitem muita segurança, porque as pessoas de má fé até já se aproveitam dessas empresas para poderem fazer tráfico de órgãos humanos. Eu acabo falando nisso porque tem uma moça que também estudou no ISRE, era uma estudante do 4º ano, a Mina,
a moça faleceu, mas quando a família relata o estado em que encontrou a moça tinha sido retirada os seus órgãos, abriram-lhe a cabeça, abriram-lhe a barriga, o que significa que ela não morreu assim de forma silenciosa, ela foi morta paulatinamente porque os seus órgãos deviam ser retirados ela ainda em vida. Então estamos a viver um momento em que, se o povo não tiver resposta diante desse tipo de situação, o povo nunca vai legitimar o governo do dia. O governo do dia deve aproximar ao povo, deve responder a esse tipo de inquietação. Porque enquanto não responder, o governo sombra, o governo que está a ser ignorado, este governo vai continuar a comandar. E podem ter certeza que mesmo que o Venâncio Mondlane não dite nenhuma ordem, esteja no silêncio, pela a consciencialização que o povo já tem daquilo que são os seus direitos, daquilo que são os deveres que o Estado tem para com eles, o povo por si só já consegue acordar e manifestar sem que ninguém dê alguma ordem. Então nós temos que ter neste momento olhos virados ao povo, nós que temos que ter ouvidos virados ao povo para poder responder aquilo que são as suas preocupações. Exato. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Sim, doutor Mulungo, sim, temos que aqui perceber o contexto desses raptos em Gorongosa. Exato. Porque nós temos um contexto de raptos de empresários. Isto é um crime cometido aqui em Moçambique, que de facto não é algo muito bom, porque destrói famílias e não só, mas também destrói a capacidade empresarial que esses indivíduos carregam consigo. Mas, pelo contexto atual, nós temos outro tipo de raptos. E esses raptos que, de facto, fazem com que a população, nas zonas como Gorongosa e Nhansuji e companhia, façam, de facto, manifestações, coloquem barricadas, bloqueiem a estrada, porque esses são raptos de indivíduos, cidadãos comuns, pacatos, mas porque têm demonstrado uma simpatia a um determinado grupo, eles acabam, de facto, sofrendo este rapto. É verdade que pelo ambiente, por ser tão fértil, podem aparecer indivíduos de má fé ou pessoas que, de facto, já estavam à espera de um momento, só não tinham pretexto. Então, vai servindo de pretexto a ideia do ambiente político em que nós estamos. Ou seja, sempre irá se desconfiar que aquela pessoa sumiu porque apoiava o fulano em detrimento do fulano. Então, é preciso aqui separar o trigo de joio. Temos raptos no contexto nosso, que nós já conhecemos, que são os alvos, são os empresários, mas temos novo tipo de raptos, ou seja, desaparecimentos nas nossas localidades, de alguns jovens que apoiam um grupo político ou que têm opiniões próprias. Então, isso demonstra de facto que nós também, como autoridade, ainda temos uma intolerância a expressões diferentes. Nós, como moçambicanos, como povo também, ainda somos intolerantes, porque não posso dizer autoridade, isto significaria que a autoridade é que está a perpetrar, de facto, estes raptos, mas é preciso perceber que dentro do próprio povo moçambicano há ainda pessoas que, de facto, têm essa questão de intolerância, então vão também sequestrando algumas pessoas com o objetivo de satisfazer, se calhar, alguém que não esperava que este setor ou esta sociedade ou este indivíduo ou este ramo da segurança atuasse desta forma. Então, era preciso aqui que nós dividíssemos os contextos. Muito bem, Dr. Mulungo, agradeço imenso por ter acrescentado aqui que são os pronunciamentos da doutora Telma, destacando que existe a necessidade de se separar o trigo do joio, tal como a citação que usou, como uma forma de dizer que existem raptos de empresários que não têm exatamente a ver com questões políticas, mas também existem raptos de pessoas que poderíamos dizer quaisquer, que não têm a ver exatamente com a área empresarial, mas sim que acreditam em algum ator político, seja Venâncio Mondlane, ou até mesmo Daniel Chapo ou qualquer outro ator político, e por conta disso, porque alguns não têm uma apreciação para esta mesma pessoa, acabam por sequestrá-lo e distanciá-lo daquilo que é o contacto com a sua família. Mas eu volto para a doutora Telma para fazer uma pergunta assim, de maneira muito breve. É claro que já
fez a introdução desta minha pergunta na sua primeira intervenção. Quais são as soluções que podem ser implementadas para restabelecer aquela que é a ordem, como também a confiança da própria população? Bem, relativamente a esta questão, eu acho que o governo, neste momento, deve incutir ao povo o sentido de patriotismo, o sentido de pertença. Porque a partir do momento que nós entendermos que o país é nosso e todos gozamos dos mesmos direitos e dos mesmos deveres, nós pautaremos pela segurança. Eu pautarei pela minha segurança e pautarei pela segurança do meu irmão, neste caso o Mulungu, os meus colegas da plateia. Em que sentido? A partir do momento que eu sinto que o meu raio está sendo atacado, nós, como moçambicanos, estando unidos, teremos a capacidade de nos posicionar para nos defender e defender os nossos interesses como cidadãos. Mas o que acontece neste momento é que os cidadãos procuram se defender enquanto o Estado não puder estender a mão para defender aquilo que é a sua segurança, para defender aquilo que são os seus interesses como cidadão. Todo moçambicano já tem a consciência de que o Estado deve lhe prover aquilo que são os serviços básicos, neste caso a segurança, a educação, a saúde. E se o Estado não consegue lhe oferecer este tipo de serviço, o povo sempre vai retalhar, o povo sempre vai combater e o povo sempre vai procurar meios para buscar. Então, o que deve acontecer é que agora, neste momento, o Estado deve se aproximar aos jovens, deve se aproximar às localidades, deve se aproximar aos municípios, deve se aproximar a todas as áreas da estrutura de um Estado, para que faça-se uma reconstrução estrutural do nosso Estado, envolvendo toda a população moçambicana. Tem um ponto aqui muito importante que o colega Mulungu destacou, que é a colocação dos chefes de quarteirão. Eu acho que os líderes locais, os chefes de quarteirão, o líder do povo, do posto administrativo, da localidade, do município, essas pessoas do município, desculpa não, porque temos aqui a representação, porque esses órgãos são eleitos, mas para os órgãos locais, que não são eleitos, mas que eles também representam uma certa autoridade local e também têm sido locais onde certo tipo de problemas locais são resolvidos antes de chegar àquilo que é a justiça moderna. Por exemplo, se temos um caso na comunidade de roubo ou de suspeita, a primeira pessoa que nós vamos recorrer para denunciar é o chefe de quarteirão. Mas, ao mesmo tempo, esses líderes locais têm sido usados para responder necessidades políticas. Então, acho que é um momento em que agora temos que pensar numa eleição de chefe de quarteirão que não está para responder aquilo que são as necessidades de um certo grupo político, mas sim para responder aquilo que são os anseios daquela comunidade. Isso vai transmitir uma certa confiança, porque agora temos aquela ideia de que o chefe de quarteirão, se é chefe de quarteirão, é membro do governo do dia. As pessoas que têm uma certa vontade de expressar algum tipo de sentimento, de expressar um tipo de opinião, às vezes podem se sentir ameaçadas por saberem que estão a reportar diante de alguém que não lhes oferece nenhuma segurança. Então temos que reconstruir o Estado. Falou-se aqui muito bem de despartidarização do aparelho do Estado, que seria um grande desafio, porque em todas as nossas áreas ou instituições públicas com a alta responsabilidade de dirigir o país, temos lá membros de diversos partidos políticos, mas eu acho que podíamos começar esta despartidarização, pelo menos a nível da base, que é onde nós encontramos o povo, de modo que tenhamos opiniões fidedignas que nos permitam
desenhar políticas públicas inclusivas que não representam a um certo grupo ou a uma certa elite privilegiada. Tenho a máxima certeza que se um chefe de quarteirão hoje em dia convoca uma reunião, se as pessoas não se identificam com a cor partidária daquele chefe de quarteirão, provavelmente não irão aparecer e as políticas que serão desenhadas não vão espelhar a realidade daquela comunidade no seu todo, mas sim de um certo grupo. De salientar que há grupos que, pelo amor que tem a camisola, eles têm um romantismo a ponto que eles não expressam tudo o que deviam expressar quando se trata de resolução de algum problema local. Então, há uma necessidade de o governo estar aberto a diversos tipos de opiniões, porque as diferenças, na verdade, é que fazem com que um país se construa. Não seria benéfico se eu e o Mulungu e a plateia pensássemos da mesma maneira. É necessário que existam aqui algumas diferenças que vão permitir que nós sejamos pessoas que tenham alguns aspectos em comuns e alguns aspectos divergentes e que vamos fazer um balanço e retirar aquilo que realmente importa para poder dirigir o país. E vou voltar também à questão do convite. Nós vamos insistir que o Venâncio Mondlane não deve ser uma figura ignorada neste momento de reconstrução do Estado moçambicano, de reconstrução de uma era de governação, porque para encontrar a unidade nacional é necessário que se una os diferentes partidos, as diferentes ideias, as diferentes ideologias e encontrar pontos que possam liderar o país de uma forma coesa e que todos possam se identificar com um Moçambique que esteja aberto para todos, que permita que não haja exclusão social, que não haja separação de cores partidárias. Eu acho que agora é o momento de pensarmos num estado de unidade nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Telma, por nos ter trazido estas soluções de maneira muito breve. A doutora Telma esteve a falar sobre a necessidade de haver um posicionamento por parte daquele que é o povo para defender a todos. É claro que este é um cenário que já é visto no sentido das manifestações. Por exemplo, nós vimos um povo que se uniu sobremaneira a defender uns aos outros para garantir que aquela liberdade, ou liberdade de expressão, como também verdade eleitoral, que era então desejada, fosse restabelecida, mas também destacou a necessidade do Estado moçambicano aproximar-se da população e aos anseios desta mesma população, sobremaneira também que não esteja ligada especificamente a questões políticas. A título de exemplo, temos os chefes de quarteirão que, segundo a doutora Telma, devem responder única e exclusivamente aqueles que são os anseios das comunidades, as necessidades da população, não apenas ou não aquelas que são então os anseios do Estado moçambicano, como é o partido no poder ou qualquer cor partidária. Mas também falou sobre a necessidade de estruturar os bairros de uma forma separada da política. Isto está relacionado ao ponto antecessor do qual eu estive a falar. E vou passar a palavra à plateia, caso tenha alguma intervenção, para comentar sobre aqueles que são, de forma muito breve, os pontos que já foram abordados cá sobre este mesmo tema. Caso também tenha alguma pergunta para os nossos painelistas, por favor. Boa tarde, meu nome é Daniel Chamboco. Muito obrigado pela esta oportunidade e agradeço também a todos que estão nos assistindo a partir deste momento e dizer que é um prazer estar convosco. Em relação a esses pontos que estão em destaque aqui, principalmente quando nós estamos a falar de Gorongosa, a questão de sequestros, o custo da vida, este é um assunto complexo que carece de uma atenção muito especial por parte do governo e por parte também do próprio partido que encontra-se no poder neste momento. Eu acho que esta é a hora de deixar toda a ambição de fora, de chamar aquelas três só figuras que nós observamos, que vão lá na Ponta Vermelha, para poder tratar assuntos que têm a ver com a própria despartidalização, que têm a ver com a relevância
para poder resolver os conflitos que tem se notado no nosso contexto, na nossa moçambicanidade. Portanto, é inútil levar só aquelas 3 figuras, deixando de fora a figura que carrega a massa. Estou a referir, neste caso, do próprio Venâncio Mondlane, porque o Venâncio Mondlane, ele é que tem voz de dizer: povo, agora vamos fazer isso, e o povo está a obedecer. Povo, agora temos que manifestar, o povo está a obedecer. Enquanto vejo aquela forma de levar só aquelas 3 figuras para a Ponta Vermelha para tratar assuntos que o próprio Venâncio não está patente lá, isto parece-me inútil, né? Então é a hora de chamar o próprio Venâncio, de incluir o Venâncio neste todo o contexto, para que possamos ultrapassar essas dificuldades que a nossa moçambicanidade está a enfrentar. E também, indo no ponto de vista do distrito de Gorongosa, de fato a população está a manifestar devido ao próprio custo da vida, devido aos sequestros que têm decorrido, onde a Cernic, por sua vez, não consegue trazer uma explicação clara, uma explicação objetiva daquilo que está a acontecer naquele ponto do país e daquilo que está a acontecer em vários pontos do país. Ora, vejamos, a Cernic, em alguns momentos, eu até acabo por duvidar se de fato existe Cernic para poder investigar crimes complexos. Quando alguém rouba pato, alguém rouba bicicleta, o crime é esclarecido daqui para aqui. O crime, eles vêm de imediato para poder esclarecer. Mas quando são crimes complexos, esses crimes nunca mais são esclarecidos. Quando são nossos irmãos que estão a desaparecer, esses crimes nunca mais são esclarecidos. Temos, por exemplo, o caso que aconteceu, que todos observaram, o caso de morte, por exemplo, de Elvin Dias, Paulo Guambe e vários empresários que estão sendo sequestrados. Nunca temos os verdadeiros rostos dos sequestradores, nunca temos os verdadeiros rostos desses que cometem esses atos macabros, mas alguém aí, Naikambuma, que é supostamente considerado Naikambuma, que vem com algumas informações que às vezes nós achamos não relevante, mas já que o nosso governo, o nosso regime, por sentir-se ofendido, tortura essas pessoas, tortura o indivíduo. Eu até passo por pensar que a Cernic de fato virou uma área de pessoas que só estão lá para torturar os nossos irmãos, estão lá para satisfazer os seus próprios interesses, estão lá para não satisfazer interesses do povo, o que é perigoso para um Estado democrático. Quando se passa já para este ponto, quer dizer, estamos a deixar de valorizarmos aquilo que é o Estado democrático, estamos a passar para um estado de violência, quando a Cernic passa a violar aquilo que são os direitos humanos, quando passam a torturar os nossos irmãos, isso é perigoso. Eu peço que possa, de fato, repararmos neste contexto qual é a função exatamente da Cernic. E também gostava de frisar em relação ao Parque Nacional de Gorongosa, por exemplo. Eu estava ontem a interagir com algumas pessoas de Gorongosa para poder saber exatamente o que está a acontecer em relação a estes pontos. Porque ontem Gorongosa não abriram, as bancas, lojas, tudo não foram aberto. E mesmo no dia de hoje a situação estava tensa, porque mesmo o administrador tentou ir falar com a população, mas sem sucesso. Não conseguiu falar com a população, porque a população encontra-se em fúria, porque lá as condições são precárias, o custo da vida é alto, não só em Gorongosa e em vários pontos do país. Então há necessidade de garantir com que a população tenha um custo de vida acessível, há necessidade de garantir com que a população sinta-se que estão a usufruir dos nossos recursos. E também o Parque Nacional de Gorongosa, quando nós formos a ver a questão de Xiringoma, de Mwanza, lá as pessoas já estão a entrar, a caçar à vontade, a pegar aqueles animais. Por quê? Porque eles não observam aquele critério de beneficiar aquele povo daquele ponto, no âmbito de recrutamento, essa coisa toda. Eles trazem pessoas de fora, o que acaba por criar fúria popular, para que possamos ultrapassar estes
estes momentos, é preciso que haja inclusão, é preciso que se trabalhe com a própria população, é preciso que se coordene com a população. Portanto, não basta só dizer que eu sou presidente enquanto o povo não te segue. É preciso chamar o presidente do povo para poder, de fato, conversar, incluir todos esses pontos para que possamos sair nessas dificuldades que o nosso país encontra-se a enfrentar. E também a frisar a questão da própria despartidalização. É importante que este ponto seja tratado com muita urgência, porque não basta só falarmos. Muitas das vezes a gente fala, mas vamos na ação, não há ação. A despartidalização desde o tempo do próprio Djakama, estamos a falar a questão da despartidalização, mas nada está a se fazer. Então não basta só falarmos, é preciso que executemos, é preciso que possamos pôr em prática aquilo que a gente fala. Não basta só escrever no papel, mas sim executarmos aquelas coisas. Fazer com que o povo sinta-se incluído, fazer com que o povo sinta-se que estamos a usufruir aquela nossa riqueza, que estamos a usufruir a riqueza moçambicana. O povo deve sentir-se incluso em tudo, e é isso que nós queremos. Não levar a nossa riqueza para só beneficiar a um punho de pessoas. Isto, vamos dizer, basta. Então o que nós queremos é a inclusão de todos, é trabalhar com todos, é fazer com que a nossa riqueza seja refletida no meio da população, no meio de todo, do povo moçambicano. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Temos mais uma intervenção, por favor. Mais uma vez, boa noite. Milton Citói. Eu tenho uma questão para os painelistas. Primeiro, que gostaria de saber deles qual é o critério usado por eles quando afirmam que o povo tem um presidente. Porque nós conseguimos ver que é um nível da polarização. Então, quantas pessoas foram contadas para chegarmos à conclusão de que o povo moçambicano não concorda ou concorda com isto? Porque acredito que ainda não existem estudos científicos que comprovem a situação em que nos encontramos atualmente. O que nós sabemos é que existe um grupo que apoia uma determinada pessoa, e também tem um outro grupo que apoia outra determinada pessoa. Então, a minha questão está aí. Eu quero entender a fundo. Quando se usa esse termo, o povo moçambicano não concorda com isto ou concorda com aquilo. Qual é o critério que é usado para termos essa afirmação? Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sim, mais uma vez boa noite. Ailton Lucas. Bom, eu queria ir direto à questão que estava aqui a se debater sobre os raptos, os sequestros em Gorongosa, né? Bom, este é um assunto que me interessa muito, né, como jurista. Então, bom, eu diria que este é um problema antigo, um problema já conhecido pelo governo, por todos nós. Então, eu acho que já há uma necessidade de aumentar-se aquilo que é o grau, o nível de punibilidade destes crimes, que é para, de certa forma, desmotivar os atores, os perpetradores desses atos a não cometer, porque eu diria que há necessidade de se aplicar as penas máximas a este tipo legal de crime, porque é um crime que já está a virar hábito, e isso terá implicações claramente para a sociedade. Uma delas é a questão de insegurança, porque a própria comunidade, a população já não se sente segura com essa crescente onda de raptos e sequestros, e a população vai responder mesmo. Então, terá outra implicação, que vai afastar aquilo que é o investimento, claramente, que ninguém quer investir num sítio inseguro, que não há segurança daquilo que é o seu investimento, e automaticamente será aquilo que chamamos de
vai aumentar o índice de desemprego, porque enfim, automaticamente que quando não se investe, então não se emprega. Então eu diria que há uma necessidade de punir-se mais este crime, que é para, de certa forma, se desmotivar os autores destes crimes. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Boa noite. Muito boa Salomão noite. Daniel, aspirante a jornalista. Eu queria concordar aqui com as palavras do colega e do Dr. Mulungu quando diz que Venâncio Mondlane é a base para pacificar o país, pois Venâncio Mondlane é neste momento o porta-voz do povo. Realmente, se continuarmos a pensar que pessoa X e outra pessoa não pode participar do diálogo, não chegaremos a lado nenhum. Temos um grande exemplo da Renamo, por exemplo, no âmbito da campanha eleitoral. Disseram que Venâncio Mondlane era só um miúdo emocionado que estava a usufruir do que aprendeu na Renamo e que eles não tinham medo dele, mas hoje estamos a ver o que o miúdo está a fazer. E realmente sim, e com isso quero dizer o quê? Que nem o próprio presidente desse país é a pessoa mais velha do país, nem o presidente do país é a pessoa mais velha, e nem sequer o ministro da Educação é a pessoa mais inteligente deste país, até porque vimos as falhas nos livros. Por aí, obrigado. Sim, e eu queria também frisar a questão de Gorongosa. Eu uma vez observei uma coisa muito triste naquele ponto do país, onde o próprio presidente do município, eu creio que é Sabit, né? Lá decoram taxas e eu não entendo bem, de fato, que aquelas taxas de cobrança aos taxistas, para que servem? Ora, vejamos, os taxistas são cobrados uma taxa anual ou uma taxa semestral para poderem operar naquele ponto do país, para poderem trabalhar. Mas, além dessa taxa que eles são cobrados diariamente, eles são cobrados 50 meticais a cada taxista para poder carregar 3 pessoas numa moto. De fato, isto é preocupante e é preciso se esclarecer para que efeitos essas taxas que o presidente do município, de fato, e sua equipa cobra, é para o que exatamente? E em relação às estradas, eu quando vejo a Gorongosa, a questão do desenvolvimento das próprias estradas, a questão de água e saneamento, é um distrito, portanto, muito baixo, e temos lá um município. Então, é preciso que o presidente do município possa esclarecer exatamente o que está a fazer naquele ponto do país, o que está a fazer naquela vila como presidente do município. Eu, quando fui lá uma vez, foi muito preocupante para mim, porque só vi um carro que estava a operar para poder carregar lixo para outros pontos, e aquele carro já não estava em condições. Eu cheguei a alguns mercados onde estava taxativamente mal, onde as pessoas estavam a reclamar. Então, aquele presidente, para que serve mesmo naquele ponto do país? Então é preciso reparar-se a este ponto, e até eu vi nesta onda de manifestações que decorreram lá ontem e hoje, que até visitaram o próprio presidente do município, vandalizaram a casa dele. Então é preciso ele reparar nas suas políticas, né, que ele está a usar para poder desenvolver aquela vila, porque de trabalho eu observo que não há nada que está a se fazer lá, e é preciso reparar neste ponto para que possa se fazer um trabalho sólido, que a população, que os taxistas sintam-se de fato que o presidente do município está a trabalhar. Obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimos, pelas suas intervenções. Vamos neste momento analisar ponto por ponto de maneira muito breve. Temos a primeira pergunta que questiona, no contexto da violência que se verifica em Gorongosa, e são os sequestros, mas também a onda de assassinatos. Qual é o papel verdadeiro do Cernic naquele ponto do país? Eu começo pela doutora Telma, que nos vai poder responder qual é o verdadeiro papel do Serviço Nacional de Investigação Criminal nesta onda de violência que se verifica naquele ponto. Bem, pela natureza da instituição, eu acho que o Serviço Nacional de Investigação Criminal
devia se inteirar por este tipo de crime e procurar identificar de forma exaustiva os mandantes deste crime, os verdadeiros líderes destes crimes, porque para mim não seria justo aceitarmos que temos uma entidade ou uma instituição de investigação criminal se nós temos certo tipo de crime que eu acho que a nível doméstico, pela legislação nacional, seja possível investigar este tipo de crime, mas do momento nós não conseguimos aceitar a existência desta instituição, porque na maioria das vezes a instituição não responde àquilo que são os anseios do povo, não responde àquilo que é a justiça esperada pelo povo. Neste momento nós gostávamos de apelar a este serviço de investigação criminal nacional para que fosse mais a fundo a este tipo de caso. Eu acho que na área existem várias formas de poder investigar estes casos, várias estratégias que podem ser aplicadas para poder investigar estes casos e que são estratégias que talvez, por não ser da área, eu não saberia aqui especificar o tipo de estratégias que podem ser aplicadas, mas eu não acho que seja um trabalho que não seja identificável, porque mesmo quando há cativeiros, quando há sítios onde fabricam drogas, quando realmente eles estão interessados em identificar esses locais, talvez por interesses pessoais, eles conseguem identificar, mas neste momento que o povo clama por justiça, clama por proteção, nós não conseguimos identificar a figura de um Serviço Nacional de Investigação Criminal. O que tem se visto agora é como se fosse uma instituição de entretenimento para o povo. O povo vai se entretendo com algumas informações que são dadas pela instituição, que estas informações, inclusive eles na sua reportagem, não têm a certeza de que são informações verdadeiras, são informações que terminam nas suposições e não temos as conclusões desses crimes. Nós gostávamos de ter um serviço de investigação criminal que inicia um processo de crime com uma denúncia, com um processo em andamento e que tivesse desfecho. Mas o que tem acontecido com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, temos a denúncia, temos a apresentação dos supostos mandantes de crime, ainda com violação de algumas leis de presunção de inocência. Eu vou dar exemplo desta prisão do Wilson. Se a pessoa tem a presunção de inocência, nós não mostramos a cara da pessoa, mas nós já assistimos uma questão de violência de direitos humanos quando a pessoa é torturada. Eu não sei se isso é verdade, mas houve aqui informação de que aquele jovem foi agrafado os seus órgãos genitais. Numa situação de presunção de inocência ou que não se tem a certeza de que esta pessoa é realmente mandante ou é realmente criminoso pelos crimes que lhe são acusados. Nós não podemos agir desta forma. Aquele indivíduo tem direito à proteção da imagem, tem direito a se salvaguardar os seus direitos como pessoa, independentemente do tipo de crime que ele tenha cometido. Ainda que se prove que ele tenha crime, existem dispositivos legais que possam punir este tipo de crime. Então nós queremos um serviço de investigação criminal que atua dentro dos trâmites legais, das leis que regem a instituição, e não um serviço de investigação criminal que está aqui a entreter a população e ainda por cima a violar aquilo que são os direitos humanos. Muito obrigado, doutora Desculpa, tem uma questão que talvez posso esquecer, vou aproveitar. Tem uma questão que o colega, perdão, esqueci-me o nome, não registrei. Milton. O Milton colocou. Qual é o critério que nós usamos para afirmar que o povo não concorda com o governo legitimado? Bem, aqui não é uma questão de critério científico, mas eu acho que, estando aqui em Moçambique, o Wilson, é isso? Milton. O Milton consegue assistir exemplos claros. Eu acho que onde a legitimidade, a ordem, onde a legitimidade, a tranquilidade, onde a legitimidade, a obediência, nós temos assistido diariamente
colocação de barricadas nas estradas, onde a polícia é obrigada a parar com AKPMs para tentar assustar o povo. Estranhamente, o povo moçambicano já não se assusta com arma, se familiarizou com arma, se familiarizou com BTR, o que deveria ser estranho, o que deve nos preocupar como Estado. Quando você já não consegue colocar ordem na sua própria casa, o teu filho, dando um exemplo de um pai, tu tentas educar o seu filho, o teu filho te afronta de tal forma que tu sentes que eu perdi o poder sobre o meu filho. Então é o que está a acontecer aqui. Não é uma questão de critério, não sabemos que critério. Existem instituições como o Conselho Constitucional, como o CNE, que fizeram a contagem e legitimaram o Daniel Francisco Chapo como presidente. Mas aqui, enquanto nós tivermos alguns desafios sociais que não estão aqui a ser respondidos, o povo, ainda que o Venâncio Mondlane não seja vencedor, como se afirma através das instituições legais, não haverá paz, não haverá sossego, porque o povo sempre vai abraçar quem acarinha as suas necessidades, quem aceita que existe lacuna na área da educação, existe lacuna na questão do custo de vida, existe lacuna na área de serviços sociais como a segurança alimentar e tantos outros aspectos. Então, nós não podemos ignorar este tipo de sinais que o povo tem emitido, ainda que nós não tenhamos medidas científicas para dizer que sim, para dizer ou não. Se nós estamos a pensar numa unidade nacional, se nós estamos a pensar numa inclusão de todo o povo, se existe um grupo que está fora daquilo que é o padrão, daquilo que nós queremos, nós temos que tentar aproximar. Outra questão que eu poderia colocar ao Milton: se esta pessoa, esse grupo de indivíduos que apoiam a este indivíduo que, por hora, ele consegue perturbar a ordem que é colocada pelo governo, perturbar entre aspas, que consegue descomandar aquilo que são os comandos do governo do dia, de que nome nós chamaremos a este grupo de pessoas? Esses não são moçambicanos? Se pergunta, como é que nós afirmamos que o povo não aceita? Esse não é povo moçambicano. Esses não são moçambicanos, eles não são estrangeiros, eles nasceram aqui em Moçambique. Ainda que nós tenhamos ideologias diferentes, neste momento nós temos que procurar ser unidos, termos sentido de pertença, termos sentido de patriotismo, saber que Moçambique é nosso, tudo que Moçambique tem pertence a nós todos e temos que ter uma distribuição equitativa de riquezas. Enquanto isso não acontecer, ainda teremos barricadas nas portagens, ainda teremos pessoas a reclamar nas estradas, a manifestar, porque há sequestros, porque há violência, porque há tantos problemas sociais que nós ignoramos por esta questão de achar que é um certo grupo. Este certo grupo deve ser aproximado a nós para encontrarmos um meio termo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando da governação do saudoso presidente Dhlakama, vários acordos foram feitos com o governo do dia. Por quê? Porque estava a se encontrar uma solução conjunta para o país poder andar. Tivemos o acordo de cessação das hostilidades em 2014, em que Dhlakama teve que aqui enumerar algumas medidas que deveriam ser tomadas para que o país voltasse aos caris. E tivemos aqui em 2017 a 2018, e que depois morreu o saudoso Dhlakama, acho que em maio, enquanto ele tinha pedido que se fizesse uma nova lei que deu a existência do novo figurino da governação descentralizada. Isto por quê? Porque enquanto haver discordância, não é possível governar o país. Então é preciso aproximar aquelas pessoas que têm opiniões diferentes, ouvi-las e encontrar meio termos e traçar novos acordos para liderar o país. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Telma. Voltamos para o Dr. Mulungu para fazer as mesmas perguntas que já foram colocadas pelos nossos intervenientes na plateia. O primeiro questiona qual é o papel do Cernic nesta onda de violência que se tem verificado em Gorongosa, e o caríssimo outro painelista lá na plateia questiona qual é o critério que os painelistas têm para definir Venâncio Mondlane como o presidente do povo. Bem, aqui temos que olhar para isto numa vertente contextual.
E numa vertente contextual foi arrolado aqui que as instituições do Estado praticamente perderam a sua legitimidade. E o Serviço Nacional de Investigação Criminal faz parte dessas instituições que perderam, de facto, esta legitimidade. Então, tendo perdido, de facto, esta legitimidade, significa que não há possibilidade deste serviço atuar devidamente neste contexto em que nós nos encontramos. Porque para ela atuar, precisa de meios. Para ela atuar, precisa desta população. E esta população não está a abrir um espaço ou uma possibilidade para que este serviço funcione devidamente, porque há um descrédito por parte da população perante este tipo de serviço. Então, o papel do Cernic como tal, neste contexto em que nós nos encontramos, fica diluído à convulsão social, ou seja, ela não será preponderante, não conseguirá responder de facto a alguns crimes, porque não há uma base sólida para ela atuar dentro dela. E um outro, porém, temos que compreender que a segurança, ela é classificada tendo em conta as coisas que não aconteceram. Ou seja, se nós não sofremos um ataque por parte do estrangeiro, não sofremos um assalto na nossa residência, significa que há segurança. É assim como se classifica a segurança. Então, quando se espera até acontecer um crime e depois avaliarmos o modo operando do determinado serviço, ou a capacidade ou a flexibilidade que ela tem para responder a este crime, e acharmos que devemos avaliar nesses termos, eu acho que por aí nós não vamos conseguir as respostas. As respostas, elas devem ser buscadas da base. A base qual é? É o nível de criminalidade, o índice. Deve-se estudar o índice de criminalidade, perceber as várias formas de criminalidade que nós temos e perceber até que ponto as instituições elas conseguem de facto diminuir essa elevação da criminalidade dentro da própria sociedade. Agora, um outro ponto que é a questão de que critério é usado para chamar o Venâncio Mondlane de presidente do povo, eu acho que é simples. O colega Milton deve ter amigos, vizinhos com quem conversa todos os dias. E eu tenho a certeza que nesses amigos, vizinhos, alguns deles chamam o Venâncio de presidente. E já lhe perguntaram, como alguém que está a estudar ciência política e relações internacionais, já lhe questionaram, já ouviu o que o presidente disse hoje? E você também já questionou, mas qual presidente? Então, é por aí que nós compreendemos que, de facto, o Venâncio Mondlane é presidente do povo. Agora, quando dizemos povo, nós estamos a dizer povo de forma cabal, o povo moçambicano. Porque há uma parte do povo que não se identifica com o Venâncio Mondlane. É normal. Há uma parte do povo que não se identifica nem com o Chapo, nem com o Venâncio Mondlane, nem com o Sufo Momadi e nem com o Lutero Simango. É normal. E tem uma parte do povo que identifica-se com Daniel Francisco Chapo, mas por causa do contexto atual que nós estamos a atravessar, eles não têm um espaço para uma expressão, porque a convulsão que nós temos, a polarização política, ela não é muito tolerante a um discurso contrário a esses amores ao Venâncio Mondlane. Então, é preciso que usemos esta base. Mas também o termo presidente do povo, se você vai convidar o Venâncio Mondlane para uma mesa negocial, é preciso que lhe trate com carinho, porque não pode haver divisionismo sob pena de tu não alcançares um determinado tipo de consenso, porque tu estás a dividir as águas. É por isso que na negociação em Roma, tu tinhas a Renamo como sendo um grupo que estava a lutar pela democracia, e tinhas a Frelimo, ou seja, o governo que estava de facto a guerrear-se com um grupo que estava a criar uma desestabilidade. Então a solução qual foi? Chamou-se a Guerra dos 16 anos, de Guerra dos 16 anos, numa primeira fase, mas também de Guerra Civil. Para quê? Para não conotar ou atribuir culpa a um determinado grupo. Então, neste posicionamento de Venâncio Mondlane, ou tu chamas do presidente do povo, chamas o Chapo do presidente legítimo, para conseguirmos aqui consensos. E estes consensos são a partir desses títulos, porque há uma compreensão profunda nesses títulos que um detém
o poder legal e o outro detém o poder das massas, para unificar esses todos os poderes para restaurar a questão da ordem a nível nacional. Então, quando se chama poder do povo, não significa que tenha uma base científica como tal. Não existe essa base científica, porque a única base científica que se usa para chamar alguém de presidente é a base legal das instituições. Conselho Constitucional, Comissão Nacional de Eleições, são as instituições legalmente estabelecidas para, de facto, atribuírem ou, através da verificação daquilo que foram os pleitos ou escrutínio, atribuir a vitória a um determinado partido e uma determinada figura. Então, não há, de facto, esta base legal como tal. Exato. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas, por estes pontos que apresentaram neste momento de debate no programa Linha da Frente. Eu vou dar um minuto para cada um se despedir, mas antes mesmo que se despeçam, em 30 segundos eu vou fazer uma pergunta. O que é que falta para Moçambique alcançar a estabilidade e paz definitivas? Falou-se aqui sobre o Ney Kambuma, que também estava dentro do alinhamento para o nosso debate. Então, o que é que está a faltar para Moçambique em 30 segundos alcançar a paz e a estabilidade? Doutora Telma, primeiro. Bem, o que falta para Moçambique alcançar a estabilidade, eu serei muito precisa, é a unidade nacional, é a ideia do patriotismo, mas só vamos fomentar a ideia do patriotismo quando pensarmos na inclusão. Ninguém vai se sentir moçambicano quando ele não sentir que o Estado responde os seus direitos como cidadão moçambicano. Não sentir que o governo atua como um governo que lhe inclui naquilo que são os anseios, os seus anseios como povo pertencente a este governo. Então, uma das bases que o governo deve pensar neste momento é ignorar as diferenças partidárias, é ignorar as diferentes figuras e encontrar soluções de forma conjunta para que todo moçambicano tenha um sentido de pertença, de modo que possamos devolver a ordem e tranquilidade pública. Porque enquanto houver divisionismo, não iremos conseguir chegar a lado nenhum. Muito obrigada. Exato, muito obrigado, doutora Telma. Doutor Mulungu, muito brevemente, apenas um minuto, 30 segundos para responder esta pergunta e 30 segundos para despedir-se. O que é que falta para Moçambique, o nosso Estado, alcançar a paz definitiva, como também a tranquilidade? Falta diálogo, falta produção de consensos, falta abertura por parte de quem é de direito, neste caso o governo e a outra parte, neste caso a oposição a nível nacional. Então, enquanto não houver, de facto, por parte desses intervenientes, a compreensão da necessidade do povo, nós estaremos sempre mergulhados nisso. Então, falta consenso. E para se produzir consenso, era preciso que se percebesse um pequeno pressuposto. Este país é nosso, salve Moçambique. Significa que a população compreende que há um determinado grupo que capturou o Estado e que ela está a beneficiar-se do Estado. Então é vista como estrangeiro. Então, sendo vista como estrangeiro, era preciso que este grupo trabalhasse para recuperar, de facto, essa imagem e fazer com que as pessoas sintam, de facto, que o país é deles e é de todos nós. Exato. Muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu. Como também agradeço a caríssima plateia que esteve connosco nesta edição do programa Linha da Frente, edição de terça-feira, que estivemos a falar sobre os pronunciamentos de Samora Machel Júnior, como também falamos sobre a instabilidade em si que se vive em Gorongosa, uma onda de raptos e sequestros, mas também tocamos de forma muito breve a questão do Ney Kambuma, que supostamente teve os seus administradores da sua página que têm difundido informações sobre figuras públicas, assim como políticas, informações estas que têm sido vistas como sensíveis e por conta disso estes foram então detidos e o Cernic não foi ainda capaz de esclarecer se de fato são estes os gestores da página de Ney Kambuma, mas também de forma muito breve questionamos aos nossos painelistas o que é que falta para Moçambique alcançar então aquela que é estabilidade e paz. E nós voltamos na próxima terça-feira, caríssimo telespectador e internauta, para mais uma edição do programa Linha da Frente. Fique bem, até a próxima.